Boa noite, irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um no nome do Senhor Jesus. Quero ler com os irmãos um texto da palavra de Deus, que está aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Está escrito assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Amém. Te louvo e te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Peço no nome de Jesus que o Senhor fale conosco. Ó Senhor Deus, nesta noite, manifesta a tua glória e a tua graça sobre nossas vidas, para que sejamos edificados e a obra do Senhor venha a ser concretizada em cada vida, em cada homem, em cada mulher, dos quais o Senhor tem obra nesta terra. No nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo é um dos que mais trabalhou no Evangelho de Jesus e na obra de Deus, levando no seu próprio corpo as marcas de Cristo. Quando Jesus enviou Ananias, ele falou para Paulo que muito ele deveria padecer por causa do nome de Jesus. E realmente o Evangelho é isto. É os sofrimentos que se dá ao nome de Jesus. Todos os que querem viver uma vida piamente com Cristo Jesus sofrerão perseguições. Estas são as perseguições que o Evangelho propõe. E assim, por pregar a palavra de Deus, o homem padece, o homem sofre, o homem é odiado, o homem é desprezado. Nem na sua própria pátria ele tem honra, nem na sua própria família ele tem honra. O Evangelho, ele causa essa divisão, essa dissensão, porque o Evangelho é para separar a luz das trevas, o certo do errado, o santo do profano, os que são de Deus e os que não são de Deus. O Evangelho promove ao homem uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa. E quando Paulo exorta Timóteo a que se lembrasse das suas aflições, das suas cadeias, dos sofrimentos que a ele resultaram por causa de Jesus. E quantas vezes Paulo sofreu em perigos de sua própria nação, do seu próprio povo, no mar, na terra. E Paulo, ele não fez caso da própria vida, contanto que cumprisse com alegria a carreira que recebeu de Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo orienta Timóteo a sofrer as aflições, a combater o bom combate, e assim exortar e admoestar aqueles que são idôneos e aptos para também ensinar. Porque nem todos estão prontos, nem todos são aptos. A Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Você vê que a palavra de Deus mostra, desde os profetas até os apóstolos, até Cristo, e a todos aqueles que vivem com Jesus, o quanto padecem, quanto sofrem, por amor à palavra. Somos levados à morte todo dia por amor de Jesus. Perseguição. Lá na Ásia, os cristãos estão morrendo.
muçulmanos matando cristão. E por todos os lados desta terra, há sempre alguém que, por amor de Jesus, está pregando a palavra de Deus e está sendo ameaçado, está sendo injustiçado, caluniado. Paulo diz na carta de Coríntios que a nós Deus pôs por último como condenados à morte. O evangelho, irmão, não é flores, não é mar de rosas, não é ir à igreja fazer campanha, alcançar a bênção e voltar para casa e como se nada tivesse acontecido. Levar a vida cotidiana, uma vida normal, uma vida natural, uma vida comum. O evangelho, irmão, é você colocar a sua cruz, é pegar a sua cruz, é você carregar dia após dia a sua cruz. É você renunciar à sua própria vida. É você aborrecer a sua vida, a sua carne. É você temer a Deus. É você não mais fazer a sua própria vontade, mas sim a do Senhor. Porque ninguém que milita se embaraça em negócios algum desta vida, a fim de agradar aquele que o chamou para a guerra, aquele que o alistou. Jesus tem convocado os seus servos. Deus tem chamado os seus santos. É uma batalha, irmão, que você está passando. É lutas diárias e cotidianas. Porque aquele que põe a mão no arado e volta para trás não é apto do reino de Deus. Melhor não ter conhecido os caminhos da justiça do que os conhecendo se desviarem do santo mandamento de Deus que lhes fora dado. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Este evangelho de Deus que está sendo transtornado por muitos. Muitos estão rebaixando o evangelho. Estão pregando filosofia, estão pregando entretenimento, estão ensinando rudimentos e preceitos e doutrinas de homens. Estão levantando a si mesmos, selecionando a si próprios e aqueles a quem eles realmente vê, olhando segundo a aparência, a estatura, a formosura, a aparência. Mas Deus não aceita a aparência do homem. A Bíblia fala que nós devemos ter a mente de Cristo, devemos ter um coração circuncidado no Senhor. E é o sofrimento do evangelho que leva o homem a perder a vida, a perder tudo, sofrer. Mas a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória, muito excelente, porque as aflições deste século presente não se pode comparar com a glória que se há de revelar em nós. Tudo isso aqui, irmão, é passageiro. Onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Se nós pensarmos em Jesus só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, o evangelho não é nada disso que a Universal prega, não. Mundial anuncia, não. Internacional da Graça, Espiritismo, Candomblé, Macumba, Catolicismo. Muitas igrejas evangélicas que estão aí em superstições, em crendices evangélicas, acreditando em tanta coisa. Mas quando se trata da palavra de Deus, não querem aceitar, porque a palavra de Deus é o ensinamento de Deus ao homem. Jesus falou que aqueles que ouvem a mim, ouvem também o Pai que me enviou. Aquele que crê em mim, crê não em mim, mas no Pai que me enviou. Se nós sofrermos por amor de Jesus, todos aqueles que vivem com Jesus sofrem. Depois que você é levantado na obra de Deus, irmão, as lutas aumentam. Porque na carne, irmão, você não percebia, você não sentia, porque você estava levado por aquelas coisas. Você era participante das mesmas obras. Você não se importava. Mas agora você anda em espírito. Você combate as obras da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne.
O que você quer fazer, irmão, você não faz. Porque tem uma lei dentro de você. Tem um espírito que é superior a você. Ele te rege, ele te instrui, ele te ensina todas as coisas. Então, quando Paulo diz a Timóteo, ele fala de maneira que Timóteo compreendesse que o evangelho é isto, é sofrimentos, é lutas, é cadeias, é prisões, mesmo que prende o homem, a mulher, mesmo que coloque em cadeias aos servos de Deus, mas a palavra de Deus tem livre curso, ela não pode ser presa. Os homens podem inventar leis, os homens podem reformular a Bíblia, mas a palavra de Deus é fiel, é justa e é verdadeira. Deus não mudará o curso de sua palavra. A Bíblia fala, quem tem ouvidos, ouça. Porque Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Traze à memória estas coisas, ó Timóteo, e ensina-as. Porque se nós mesmos anunciar outro evangelho além deste, é anátema. Ou até um anjo que descer do céu e anunciar outro evangelho além do que já vos temos anunciado, é anátema. Irmão, você prega o evangelho na rua, você é xingado, eles te ameaçam, eles querem te matar, rangem os dentes, apegam em pedras para te atirar, eles pegam em varapaus, em armas até, e te ameaça para tentar fazer você calar a boca. Mas quando você está em Cristo Jesus, irmão, você tem confiança. Jesus falou que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecem. Você tem a coragem do Senhor, porque o Senhor te encorajará para você pregar com toda a autoridade, com toda a ousadia, a palavra de Jesus. Prenderam Pedro e prenderam João. No outro dia, após o anjo ter libertado eles daquela prisão, aqueles principais sacerdotes e os anciões do povo haviam prendido Pedro e João. E eles estavam lá, naquele conselho formado, para ver o que faria com aqueles discípulos, com os apóstolos de Jesus. E o anjo falou para eles, vai até o templo e se apresenta lá, e pregue-lhes as palavras da vida. Eles estavam lá pregando. Quando souberam que eles estavam lá pregando, eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram perplexos. Como poderia? Aqueles homens que estavam presos, agora está lá, em pé, pregando. E eles haviam advertido expressamente que não mais falassem no nome de Jesus. Mas eles falaram, importa nos obedecer mais a Deus do que aos homens. Apedrejaram Paulo, chicotearam Paulo, falaram que ia matar Paulo. E o apóstolo Paulo, conforme a voz que Jesus havia dito a ele, a própria palavra do Senhor disse a ele, assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que também testifique de mim em Roma. Paulo esteve diante dos grandes, dos pequenos. Paulo esteve diante dos reis e dos filhos de Israel, levando a mensagem de Jesus, testificando e demonstrando, tanto pela lei de Moisés, quanto pelos profetas, que Jesus Cristo é o Salvador, o Cristo que devia vir ao mundo. Então, irmãos, sofre as aflições, padeça, irmão, como um cristão. Seja crente de verdade, seja temente a Deus, sofra, irmãos. Mesmo que não te aceite em certos lugares, mas não mude, irmão. Não mude a sua postura, não mude a sua conduta de crente, de cristão. Irmão, denuncie as obras infrutuosas das trevas, use a palavra como seu escudo.
Tenha a palavra de Deus na sua boca. Maneje como um bom soldado. Procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, irmão. Você não precisa fazer curso de teologia. Você não precisa estudar aos pés dos melhores mestres que existem nesta terra, se é que existe. Porque Paulo também chega a dizer a Timóteo que eles aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade, falando de coisas que não sabe e não viu. Irmãos, esta é a mensagem. O evangelho, irmão, é sofrer. Porque Jesus falou que aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao evangelho, salvar-se-á. Quem neste mundo buscar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder, salvar-la. Então, não pense que o evangelho, irmão, é pular fogueira santa, fazer campanha, alcançar a bênção ou a vitória e está tudo certo, não, irmão. Todo dia você deve carregar sua cruz. Se teu pai não quer servir Jesus, se tua mãe não quer servir Jesus, se tua mulher, se teu marido, se teus filhos não querem, irmão. Jesus falou, quando aquele homem falou, permita que eu vá sepultar meu pai. Jesus olhou para ele, deixa que os mortos sepultem os mortos, mas vai tu e anuncie o evangelho, o reino de Deus. Vai e pregues o evangelho, pregues a palavra, anuncie a palavra de Deus, antes a tempo e fora de tempo. Esta é a palavra de Deus nesse dia. Que Deus abençoe cada um no nome de Jesus e que o Senhor, Ele não se engane, irmão. Não há esquadrinhação nos seus pensamentos. Deus não se deixa escarnecer. Paulo diz que o fundamento de Deus fica firme. O Senhor conhece os que são seus. E aqueles que professam a Cristo, aparte-te da iniquidade. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Evangelho, irmão, é você sofrer, ser injustiçado, falar mal contra você, te caluniar, te injustiçar, te defraudar, mas o evangelho, irmão, te resultará na salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Que Deus venha enriquecer a cada irmão pela fé de Jesus e na graça de Deus, no nome de Jesus.